Presta atenção nessas imagens, elas escondem dois segredos perturbadores. Foram gravados durante um jogo de beisebol em 1995. Nas arquibancadas, sentado lado a lado, estão Colin Nick e sua filha de 6 anos, Morgan. As duas parecem apenas assistir a partida que já se estende noite adentro, como tantas outras naquele verão. Pouco depois, a gravação revela algo que só seria compreendido tarde demais. Morgan não está mais ao lado da sua mãe. Mas observe com cuidado, atrás da cerca é possível vê-la correndo atrás para brincar com outras crianças. Essas imagens foram registradas apenas minutos antes de Morgan desaparecer. Mais cedo naquele mesmo dia, outro pai também havia filmado o jogo. No fundo da gravação, quase despercebida, aparece uma caminhonete vermelha com a cabine branca fechada instalada sobre a caçamba. Após a investigação, a polícia descobriu que o veículo não pertencia a nenhum dos pais presentes naquela noite. E pior, a mesma caminhonete vermelha com cabine branca fechada foi vista no estacionamento no exato momento em que Morgan foi vista pela última vez. 2 meses depois, um homem chamado Billy Jack Lynx é preso após tentar sequestrar uma garota de 11 anos e apenas alguns quilômetros de onde Morgan desapareceu. Ele foi visto dirigindo uma caminhonete vermelha com cabine branca fechada. 3 dias depois, Billy Jack Lynx é inocentado de todas as acusações relacionadas ao caso de Morgan. Por quase 30 anos, a circunstância do sequestro de Morgan Nick permaneceria em volta de mistério, até que uma mãe que jamais deixou de procurar por sua filha descobrisse que a verdade estava escondida à vista de todos, debaixo do seu próprio nariz. Será o que aconteceu com essa menina? E eles descobriram, pegaram o culpado? Sente, pegue seu lanche e bora pro vídeo. E aí galera, aqui é Gabriel Whindersson, tá começando mais um vídeo aqui no canal Dia Sombrio. Ah, que demais! Alma, Arkansas, 9 de junho de 1995. Colin Nick e sua filha de 6 anos, Morgan, está em casa se preparando para assistir ao jogo de beisebol. Os 2 irmãos mais novos vão passar a noite na casa da avó. Será uma noite só delas, mãe e filha. Naquele mesmo dia, a poucos quilômetros do campo de beisebol, um homem tenta sequestrar uma menina do lado de fora da lavanderia da cidade. A mãe consegue puxar a filha de volta a tempo. O homem foge dirigindo. O incidente não foi denunciado. Já é noite. Colin e Morgan estão no campo. O jogo está atrasado. As crianças nas arquibancadas começam a ficar inquietas. Algumas já começam a correr e brincar atrás das arquibancadas, o que é normal geralmente nesse tipo de campeonato, de jogo. Aqui no Brasil acontece muito jogo de futebol, a criançada sempre está brincando, mas infelizmente acontecem muitas tragédias. Em determinado momento, 2 crianças se aproximam de Morgan e perguntam se ela quer ir brincar. Morgan sat with me. You know, she was 6 years old. She played with them, and she just wanted to sit with me. And I remember she kept untying my shoes, and I had to pretend like, oh my gosh, how did that happen? And she would just laugh and laugh. You know, it's just the most hilarious thing to her. São 22h30, o jogo está quase no fim. As 2 crianças voltam até Morgan e perguntam se ela quer ir pegar vagalumes. Pela primeira vez, Morgan se vira para a mãe e pede permissão. Colin diz não. I didn't think it was a good idea, that I thought it was too late and too dark. I was thinking about the times that I have been told that I was too overprotective as a parent, that I need to find a space to let my kids have a little bit of freedom. Outros pais tentam tranquilizá-la, dizem que é seguro. As crianças estão brincando ali a noite toda, e com certa dupla é possível ver tudo ao redor com clareza. That's when I had that feeling like something was wrong. I thought to myself, I'm being ridiculous, I'm overprotective. She really wanted to go catch those fireflies, and I think the thing I remember most is how happy she was when I told her she could go. Morgan joga os braços ao redor do pescoço da mãe, dá um beijo em sua bochecha, desce das arquibancadas e segue as 2 crianças em direção ao estacionamento. Do lugar onde ela está sentada, Colin consegue ver a filha com clareza. Ela tenta afastar os pensamentos ruins e volta a atenção para o jogo. São 22h40, a partida termina. Ela vê as 2 crianças voltando do estacionamento. Morgan não está com elas.
O terror se instala. Colin corre, procura entre os carros, dentro deles, embaixo deles. Morgan não está em lugar nenhum. Alguns pais ajudam nas buscas, mas Colin não perde tempo. Pede a alguém com celular que ligue para a polícia. O sargento Harris é o primeiro a chegar. At that time, I was only like a mile away, and as soon as I pull up, I see a group of people. A mãe está desesperada, diz ao sargento Harris que acredita que sua filha foi sequestrada. Com ela estão Troy, de 10 anos, e Jessica, de 8, as duas crianças que foram brincar com Morgan. One of the kids telling me, can't recall which one it was, but telling me that there's a man had come up. A man leaning against his truck while we were playing. I mean, it was a little strange, but we were around adults all the time. Like, you're so innocent then, you don't think anything and you're just running around laughing. O homem estava ali ao lado do caminhão com a porta aberta observando. Depois de alguns minutos brincando da pilha de areia, Troy e Jessica percebem que o jogo havia terminado e disseram a Morgan que ia voltar para seus pais. Morgan os seguiu, mas ao saírem da areia, os três pararam para esvaziar os sapatos. Morgan sentou perto da parte traseira do caminhão. Troy e Jessica ficaram na parte da frente. Quando os dois amigos foram embora, tinha certeza que ela vinha logo atrás. Foi a última vez que alguém a viu. If I just would have stopped or like we would have stayed together better, then it wouldn't have ever happened. As crianças descrevem o suspeito como um homem branco com barba por fazer, usando shorts e sem camisa. Jessica também descreve o veículo, uma caminhonete vermelha com cabine branca. À medida que mais polícias chegam, o estacionamento é isolado com fita amarela. Alguns batem de porta em busca de testemunhas. Outros organizam as buscas. Sabe que Morgan pode estar dentro de um veículo em movimento, torna tudo urgente. O chefe da polícia, Russell Wright, contata outras agências. A polícia estadual e o FBI se unem às buscas. We really think we've kind of narrowed it down. We think it's a good possibility it's a red truck. We still don't know make. A red pickup with a white camper, white male, dark hair, short, dark beard, and of course last time he was seen, no shirt. 10 de junho, Jessica e Troy vai até o departamento de polícia para ajudar na criação de um retrato falado. O desenho é divulgado para todos os meios de comunicação. Em pouco tempo, todo o estado do Arkansas fala sobre o sequestro. It's been almost 24 hours since Morgan disappeared from the Little League field in Alma. Morgan was only supposed to be away from her mother Colleen for a few minutes. She said she wanted to hunt for fireflies with her friends. We needed Colleen involved, so we convinced Colleen to be involved, basically dragging and kicking and screaming into the press room to, you've got to do this. She did well at it, and she got better at it, and she learned that it was a tool, and she learned how to use it. My daughter never ran off. She's very shy, and she's very quiet. She wouldn't go off by herself in the dark. She did not run off. Look at everybody you go by, look at every truck you see, and think that if it was your child, how much you would want him to come home. Set it on her head. How much do you love her? I really think that. As horas passam. As chances de encontrar Morgan com vida diminuem. Colin não consegue parar de reviver cada detalhe. O momento em que ignorou a própria intuição. As vezes em que lhe disseram que era super protetora. O último jantar antes de saírem de casa. What I specifically remember is really making grilled cheese sandwiches for dinner that night because my kids love grilled cheese. Morgan and I got ready to go to the game, and then I specifically remember I remember Morgan asking for a second sandwich, and I didn't really have time to cook it, and she wasn't a real big eater, and so I didn't really think that she needed it, and I didn't make it for her. That still bothers me. Enquanto os investigadores tentam identificar cada pessoa presente no jogo daquela noite, descobrem imagens cruciais gravadas por um dos pais, filmadas mais cedo, no mesmo dia em que Morgan foi sequestrada. No fundo da gravação, é possível ver claramente uma caminhonete vermelha com uma cabine branca. Após a investigação, ninguém consegue dizer a quem pertence o veículo. A question: can a
piece of home videotape helped police find Morgan Nick. Well, a viewer may have caught the alleged kidnapper's truck on tape, but will this help the investigation? It doesn't really look like a Ford pickup truck, and we're not real sure about this camper shell. And we have tried to examine this pickup truck closely. In fact, we've had some enlargements made. We've gone to 400 times. A investigação se concentra apenas em caminhonetes Ford, após uma testemunha afirmar ter visto o veículo naquela noite. Tim Reed of Alma was pulled over twice in his pickup, but he doesn't seem to mind. You know, it was a little hassle, but it's good to know that they're out to capture him. However, there are some people who say they're being hassled by the public just because they drive a truck that looks like the one police are trying to find. We'd like to caution the general public from taking any type of enforcement action. If you think you see the truck police are looking for, jot down the license plate number and call them. And if you drive a red Ford pickup truck, police say, be patient. O problema é que a menina que brincava com Morgan descreveu algo diferente. I felt like it would look more like a Chevy would, like an old Chevy. At the time, I remember thinking, because we had a Chevy truck, it reminded me of that. Just the way it was shaped, the squareness, the boxiness of it. Existem possibilidades de que todos estão procurando o carro errado. Os dias passam, nenhum sinal de Morgan, mas as buscas não perdem força. A cidade de Alma e todo o estado do Arkansas se unem para trazê-la de volta. Cartazes, adesivos, camisetas e outdoors surgem por toda parte, todos doados pela comunidade. Um centro de comando é montado para coletar informações, verificar pistas e realizar coletiva de imprensa. Algumas pessoas transformam o local em residência temporária. Eventos beneficentes começam a arrecadar dinheiro para um fundo de recompensa. Os pais de Morgan estão sobrecarregados pelo They don't apoio. have to care. It doesn't affect their lives. You know, we have a lot of friends around here who know us, and it affects you personally, but these are people who they don't know us at all. You know, I guess we don't get a chance to say or appreciate everybody enough, but, you know, I want to thank everybody who is helping. Like I say, Morgan, you know it's Father's Day. I want to see you before the day's over. I remember sitting in the car that night and storms had moved in. It was raining, lightning. I mean, it was a bad thunderstorm. I just sat out there in the car by myself. With horrible thoughts going through my head. And almost didn't make it through that night. Some periods during the day, you're more hopeful that she'll turn up any minute. And, you know, some periods of the day, it's hard to stay hopeful. But, just gotta keep staying hopeful. That's the only way to keep going. As buscas que começaram em nível local atravessaram fronteiras estaduais. A história de Morgan chega à televisão nacional e aparece no programa America's Most Wanted. A exposição traz novas pistas, telefonemas, relatos, esperança renovada. 24 de junho, quase 320 quilômetros de distância. Em Stuttgart, Arkansas, um homem registra a ocorrência afirmando ter visto uma menina que corresponde à descrição de Morgan. A polícia organiza uma grande operação de busca na área de mata onde o avistamento teria ocorrido. Helicópteros sobrevoam, viaturas cercam a região. O coração de Colleen acelera. Ela e sua família são levadas de avião até lá. Aguardam o momento do reencontro, mas o reencontro nunca acontece. O homem que registrou a denúncia é identificado como Albert Harvey. Ele admite que inventou tudo, queria atenção. Harvey é acusado de interferir em operações governamentais e de registrar um boletim de ocorrência falso. Mas talvez seu pior crime tenha sido outro: despedaçar mais uma vez o coração de uma mãe. We are looking for you so hard so you can come home. We were stationed in Europe, and Morgan was born there. And the night that we went into labor, the entire 4 hours that we were there, our nurse only spoke one word of English. The only thing that she could say was push. And, you know, I remember Morgan being born and the doctor handed her to me. And that was when I knew that I would always fight for her.
No one ever thought the search would last more than a day, let alone an entire year. What started as a community effort has reached across the country. A Colleen cria a Morgan Nick Foundation. Ela inicia uma campanha pessoal para evitar que outras famílias passem pelo mesmo pesadelo. Une-se a outros pais de crianças desaparecidas e leva sua batalha até Washington DC. Ela está presente quando o presidente assina uma ordem executiva determinando que fotos de crianças desaparecidas sejam exibidas em todos os prédios federais. People who know about her, including the president, knowing that she's missing, the more we're going to get changed for missing children. And so, do you believe your child is alive? Yes, I believe my child is alive, and I will not give up hope until she comes home because I am the only person who can fight hard enough to bring Morgan home. I'm the only person who cares enough, and I will not let her abductor win. I will find her and she will come home. And believe for Morgan and show the world that we're going to fight for her, and we're going to bring her home, and we're going to end this nightmare because she doesn't deserve this. I don't care what the odds are, and I do not care what the statistics are because Morgan will come home. A poucos quilômetros do campo de beisebol em Alma, um homem retorna para casa com a esposa e encontra a caminhonete do vizinho estacionada na entrada. Ao entrar na casa, ele encontra o vizinho agredindo a sua própria filha. A polícia prende Charlie Ray Venus, de 36 anos. Após coletar uma amostra de DNA, investigadores comparam com evidências de outras cenas de crime na região. O resultado revela múltiplas correspondências. Venus é considerado pelos assassinatos de Juanita Rutherford, de 58 anos, e Ruth Pearl Henderson, de 74 anos, além da tentativa de homicídio da filha de James Krause. Todos os crimes ocorreram em proximidades geográficas, todos dentro de um raio de 32 km de onde Morgan foi levada. Imediatamente, Charles Ray Venus se torna suspeito também no caso dela. Antes do julgamento, promotores fecham um acordo. Se ele confessar todos os crimes, não pedirão a pena de morte. Enquanto confessa o espancamento de uma mulher de 93 anos em Fort Smith, ele nega qualquer envolvimento no desaparecimento de Morgan Nick. Os investigadores gostariam de acreditar que o suspeito certo finalmente está atrás das grades, mas não há provas que o liguem ao caso. E para Colleen Nick, está claro, é preciso continuar procurando. Everybody would like to think that this is over and that we have, the big bad kidnapper in jail. That means everybody's safe and there's not a predator roaming our streets. The problem is, it stops the leads. Morgan's not home. Even if this is our kidnapper, even if this is our suspect, the leads can't stop because Morgan's not home. Com o passar dos anos, torna-se cada vez mais difícil manter o engajamento das autoridades. Colleen faz tudo o que pode para impedir que o caso de sua filha se torne arquivado e esquecido. Se há algo que ela consegue, é garantir que o povo do Arkansas nunca esqueça o nome de Morgan Nick. As pistas nunca deixaram de chegar. Uma sala inteira dentro do Departamento de Polícia de Alma é dedicado ao sequestro ocorrido em 1995. Milhares e milhares de denúncias vindas de todo o país. Enquanto a Colleen, ela jamais abandonou as esperanças de que a filha voltasse para casa. O quarto de Morgan permanecia intacto, pronto para o dia do reencontro. We know that kids survive and we have to keep fighting for them and give them the opportunity to come home. Until someone can show me that Morgan didn't survive, I'm absolutely going to fight for her. And I do believe that I will look her in the eye someday and I will be able to say to my daughter, I always knew that I would find you. O ano era 2019, 24 anos após o sequestro. Morgan teria 30 anos. Russell Wright, o chefe de polícia que estava prestes desde o início da investigação e que mobilizou todas as agências possíveis, está aposentado. Mas ele garante que seu sucessor, o chefe Jeff Pointer, não desistirá do caso. I just came in with open eyes and open ears and took suggestions from other investigators. No mesmo ano, o detetive Brett Harley é designado como investigador principal de Alma. Ele está determinado a revisar absolutamente tudo o que foi feito desde 9 de junho de 1995. What if someone did miss something? It's our duty to protect, and we have not found her and we have not brought her home. A primeira coisa que o detetive Harley revisa são os depoimentos das testemunhas no dia do sequestro. Rapidamente ele descobre que Morgan Nick e 2 crianças não foram as únicas pessoas que tiveram contato com o homem da caminhonete vermelha.
Quando se coloca cada local de avistamento em um mapa, surge um padrão claro. Local número 1, uma adolescente branca. Um caminhão passa por ela, para a frente e dá ré até aproximar. The first thing that this individual says to her is, "Would you like a ride to downtown Alma?" O centro de Alma é onde Morgan foi sequestrada. A garota recusa. O motorista não vai embora. Ela é forçada a correr, tomada pelo medo. Local número 2. Duas crianças pequenas de 5 e 6 anos brincando no gramado de casa. Elas entram correndo, gritando e chorando. Quando a mãe olha para fora, vê uma caminhonete vermelha. Local número 3. Centro de Alma. Is going to be in downtown Alma. A couple of teenage boys, they're walking from the older baseball field. Eles veem a caminhonete vermelha depois que o homem para e grita com eles por estarem na rua. Uma das testemunhas observa o veículo virar na Walnut Street. Walnut Street leva diretamente ao campo de beisebol. Local número 4. Novamente, 2 meninos de 10 anos são repreendidos pelo mesmo motorista e uma caminhonete vermelha por estarem na rua. Número 5. Estacionamento onde o sequestro ocorreu. Tudo dentro daquele curto intervalo de tempo traça um caminho direto até o centro, direto até o ponto do sequestro. Local número 6. Capturado em vídeo por um dos pais do jogo entre 17h30 e 19 horas. Local número 7. Dentro de um intervalo de 10 minutos após o sequestro, um grupo de adolescentes estacionado perto do rio vê o mesmo veículo entrar na área. Os adolescentes se apresentam. No dia seguinte, policiais retornam com eles ao local. Mas houve uma forte chuva no noroeste do Arkansas. A área está alagada. Eles não conseguem identificar o ponto exato. Descobre-se então que algumas testemunhas que relataram caminhonete vermelha também forneceram números de placas. Em agosto de 1995, essas placas foram consultadas. Todas retornaram sem registro. O detetive Harley decide executar novamente aquelas placas. Mas desta vez, não apenas nos registros locais, ele acessa o banco de dados nacional do FBI. Enquanto tenta entrar em contato com algumas testemunhas naquele dia, um homem aparece espontaneamente na delegacia. Ele demonstra irritação, diz que já forneceu essa informação antes. Ele começa a falar sobre um indivíduo que acredita ser responsável por Morgan. I pull the photograph out and I'm looking at a red truck with a white camper. I think, oh my God, I'm looking at the truck. 29 de agosto de 1995. Uma menina de 11 anos está com seus 2 irmãos no estacionamento de um Sonic local quando um homem bêbado dirige uma caminhonete Chevrolet vermelha para diante deles para conversar. A princípio, ele oferece dinheiro aos meninos, tentando convencê-los a ir embora para que possam ficar sozinhos com a garota. Eles recusam e começam a se afastar. Mas o homem insiste, oferece dinheiro diretamente à menina. O homem então arranca com o veículo em alta velocidade, perde o controle e colide contra um poste telefônico antes de fugir do local. O homem que observava tudo no banco do outro lado da rua anota a placa e registra a ocorrência. A polícia identifica o suspeito. Billy Jack Links, 71 anos. Quando os agentes chegam à residência dele, encontra a caminhonete vermelha com danos na parte frontal. Links é preso imediatamente e encaminhado ao FBI para um interrogatório relacionado ao caso de Morgan. A mais, um vizinho entrevistado pelos investigadores revela um detalhe devastador. Quando o detetive Hartley aprofunda a leitura dos arquivos, descobre que a caminhonete vermelha de Links foi revistada pela polícia estadual após sua prisão. Os documentos indicam que foram encontrados fita adesiva, uma lona, corda e um facão dentro do veículo. Também foram localizados fio de cabelo e vestígios de sangue. Mas em 1995, a tecnologia de DNA ainda estava em seus primeiros passos. As amostras de sangue e cabelo foram preservadas para análises futuras. Billy Jack Links foi inocentado de qualquer acusação no caso do Morgan Nick. That he was given a polygraph exam, apparently passed his polygraph, and that was the end of the lead being ran on him. It was very apparent to us this person looked very interesting to them in Morgan's case as well. Links foi condenado em 1995, 2 meses após o desaparecimento de Morgan, e sentenciado a 6 anos de prisão pela tentativa de sequestro da garota de 11 anos no Sonic.
Ele morreu na prisão em 5 de agosto de 2000. Para o detetive Hartley, Link é o suspeito mais óbvio, mas sem prova física definitiva. O caso permanece oficialmente sem solução. I have always believed that they're going to solve this case. They're going to find Morgan and that we're going to get justice for her. You know, the probability says that 2% of missing children like Morgan who are abducted by a stranger, who are missing more than 2 years, the probability that they will come home is only 2%. The possibility is that 2% do survive. That means that until someone can prove that Morgan didn't survive, the possibility remains that she survived. Em 2019, ajuda a lançar um novo programa, o Child Abduction Response Team. Janeiro de 2020. Julian Boyd, de 6 anos, desaparece após seus pais serem encontrados assassinados dentro de casa. A equipe CARD local é acionada. 12 trained CART teams spread around the state, each one attached to a state police headquarters. O que Colin construiu passou a salvar incontáveis crianças que, como Morgan, depende de olhar atento do público para serem encontradas. Ela sabe que se tudo isso existisse em 1995, talvez sua filha ainda estivesse ali. Ano de 2020, o detetive Hartley e sua equipe finalmente localizaram a caminhonete de Billy Jack Lynx. Depois de anos apreendida em um pátio de reboque, ela foi leiloada para um proprietário particular. A caminhonete vermelha não é uma Ford, é uma Chevrolet Scottsdale, exatamente o modelo que Jessica, então com 8 anos, disse ter visto, mas ninguém prestou atenção. I felt like it would look more like a Chevy would, like an old Chevy. At the time, I remember thinking, because we had a Chevy truck, it reminded me of that. O veículo também correspondente perfeitamente ao caminhão captado nas imagens do campo de beisebol. Durante a perícia conduzida pela equipe de resposta do FBI, o revestimento original do assoalho é removido. FBI ERT, while processing, actually removed what is believed to be the original floor cover of this truck. And under that floor cover, they located a blonde hair. O cabelo é enviado ao laboratório do FBI para comparação com uma amostra fornecida por Colin. Se houver correspondência, poderão afirmar com confiança que Morgan esteve naquela caminhonete. Meses de espera. Finalmente o relatório chega. After a review, we were able to look at the documents and see that the hair that was involved in the trace evidence came back inconclusive. There just wasn't enough information to pull anything from it. Isso não significa que o cabelo não seja de Morgan, mas, devido aos danos, não é possível comprovar, e por mais 3 anos a verdade permanece oculta, até 2023. Enquanto pesquisa novas tecnológicas de DNA, Colin descobre a Outram Labs, uma empresa que vem ultrapassando limites científicos. Called our detective and said, "Have you ever heard of Outram Labs?" And he said, "No." So I sent him the article and I said, "Read this." A Outram promove métodos recém-desenvolvidos que ajudaram a solucionar casos arquivados há décadas. O detetive Hartley concorda em enviar o fio de cabelo loiro encontrado na caminhonete para análise na Outram. É uma última cartada. A melhor chance que resta. 1º de outubro de 2024, quase um ano após o envio da evidência, o Departamento de Polícia de Alma realiza uma coletiva de imprensa. Colin está presente, sua família está ao seu lado. September 27, 2024, Outram Laboratory sent a report to Detective Taylor that the hair contained in the evidence was that of Colleen Nick, one of her siblings, or one of her children. The bottom line in this is that the physical evidence collected from the truck strongly indicates that Morgan had been in this truck. Did Lynx have help in abducting Morgan or concealing his crime all these years? And where is Morgan now? I can tell you today that this investigation is not over. Após 29 anos, Billy Jack Lynx é finalmente identificado como o homem que sequestrou Morgan. What I have to say about Billy Jack Lynx is that he stole Morgan from me. He stole her from her dad.
He stole her from Logan and Taryn. But he didn't see that he could never win. Because our love for Morgan, her memory and her voice outlasted his life. And that love continues to shine. Colin dedicou sua vida à segurança infantil em todo o país. Embora agora saiba quem levou sua filha, sua luta está longe de acabar. Disseram a ela que era superprotetora demais. Disseram que deveria deixar a filha ir atrás dos vagalumes. Por anos, Colin carregou essa culpa. Hoje, ela carrega uma mensagem de esperança para outros pais. Ela não quer que o medo do que aconteceu com Morgan impeçam outras crianças de correrem atrás dos vagalumes, porque em cada ponto de luz que pisca na noite, existe a lembrança de uma menina que sorriu ao ouvir que podia ir brincar. Existe também a prova do que o amor, mesmo ferido, mesmo incompleto, pode atravessar décadas, pode sobreviver ao silêncio, pode resistir à escuridão. Morgan loved fireflies. That was the thing that made her willing to leave my side that night, was to go catch fireflies. Fireflies have become really a symbol of shining a light in the darkness. Algumas histórias não terminam com respostas fáceis, algumas continuam brilhando, como vagalumes na noite. Essa foi a história de Morgan Nick. Infelizmente não descobriram o que realmente aconteceu com ela, mas pelo menos descobriram quem foi o que sequestrou ela. Não conseguiram responsabilizar ele, mas ele acabou morrendo na cadeia. Então, pelo menos a luta da mãe conseguiu salvar outras crianças. Isso traz reflexão, né? A gente tem que tomar cuidado com o que acontece no dia a dia. As crianças sempre são mais frágeis. Então se inscreve no canal, deixa seu comentário, qual o próximo vídeo que você quer ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.